Oi, gente, tudo bem? Vamos continuar falando sobre métodos de separação de misturas. Nas aulas anteriores, a gente já vem discutindo alguns métodos de separação de misturas heterogêneas. Só lembrando, o que são as misturas heterogêneas? São aquelas misturas que apresentam duas ou mais fases, né? E então existem alguns métodos para a separação dessas misturas. A gente já discutiu alguns, como por exemplo a flotação, a decantação, a dissolução fracionada. Mas eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês sabiam que a coleta seletiva do lixo é um tipo de separação de misturas? Todos os dias, toneladas de resíduos são produzidos, e quando eles não são descartados da maneira correta, eles acabam indo para lixões e para aterros sanitários. E muitas pessoas acabam encontrando nesses lixões um meio de ganhar dinheiro. Como elas fazem isso? Elas pegam os materiais recicláveis que estão nos lixões e vendem. O problema é que quando elas vão a esses lixões e aterros sanitários pegar esses materiais, elas estão em contato com muitos insetos, com ratos, ao mau cheiro, sem contar a condição subhumana de trabalho. Então é necessário que os nossos governantes tenham um olhar atento para essas pessoas e desenvolvam programas onde possam inseri-las em trabalhos formais e elas deixem de estar expostas a esses tipos de problemas. E em relação, provavelmente dita, ao material reciclável que é jogado, que é descartado nos lixões e nos aterros sanitários, é necessário, então, o ideal, na verdade, é que haja a separação desses materiais de acordo com o tipo de material que ele é formado e ser descartado e que eles sejam descartados em seus lugares específicos. Inclusive, em algumas cidades já existem locais específicos para o descarte desses materiais. E também é necessário que se separe dos materiais recicláveis as pilhas e as baterias de celulares, por exemplo. Porque elas podem, quando elas são descartadas de maneira correta, elas podem, incorreta, desculpa, quando elas são descartadas de maneira incorreta, elas podem contaminar a água, o solo, o meio ambiente de um modo geral. E também existe outro tipo de lixo, que é o tipo de lixo eletrônico. Que esses são os celulares, são os computadores, os próprios televisores, enfim, eles também devem ser descartados em locais específicos. Inclusive, algumas empresas produtoras desses materiais, elas são obrigadas a fazer o recolhimento desses materiais. Inclusive, depois elas podem até acabar reusando alguns materiais. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a separação de misturas homogêneas. A gente vai falar em duas em específico. A primeira é a destilação simples. Bom, esse método de separação ele consiste em sólidos que são dissolvidos na água, como por exemplo o sal de cozinha e a água. E eles devem possuir pontos de ebulição distintos, ou seja, diferentes. Vamos só lembrar o que é o ponto de ebulição. Ponto de ebulição é aquela temperatura no qual eu aqueço determinada substância e ela passa do seu estado líquido para o seu estado gasoso. Pensando então no nosso exemplo, no sal de cozinha e a água, eu aqueço a água até 100 graus Celsius, então a água começa a evaporar. E ao final desse processo de evaporação da água, vai me restar somente o sal de cozinha no fundo do recipiente, já que o sal de cozinha tem seu ponto de ebulição a 1645 graus Celsius. E o outro tipo de separação que a gente vai falar é a destilação fracionada, que nada mais é do que a separação de dois ou mais líquidos com ponto de ebulição diferente. O processo é muito semelhante com a destilação simples. Bom, vamos pensar no petróleo. O petróleo ele é constituído de alguns componentes. Então eu começo a aquecer o petróleo, por exemplo, a 160 graus. Então, quando eu começo a aquecer o petróleo a 160 graus, um desses componentes começa a evaporar. Então eu separo o vapor desse petróleo, do restante do petróleo, dos outros componentes do petróleo, separo, condenso. Condensar nada mais é do que transformar uma substância em estado gasoso para o estado líquido. Como eu faço isso? Eu simplesmente diminuo a temperatura e esse processo acontece. Então, o petróleo, que possui diversos componentes, a separação dele é feita dessa maneira.
A gasolina foi o que eu acabei de falar. Quando eu aqueço a 160 graus, ela evapora, eu consigo separar dos outros componentes e depois de condensar, eu consigo utilizá-la da melhor maneira. E assim, então, que se faz a separação do petróleo. Então, a partir de diferentes temperaturas, eu separo os diferentes componentes do petróleo. E assim se dá, então, o processo de destilação fracionada.